Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Systec Gestão de Manutenção, que é mais um produto desenvolvido pela Engetec Serviços para trazer a solução para o seu negócio. O Systec Gestão de Manutenção é voltado para empresas e pessoas que queiram controlar todo o histórico de manutenção realizada na sua frota de veículos. Aqui nós temos a tela inicial do Systec Gestão de Manutenção. Tá? Nós temos aqui três itens, três categorias de itens separadas, que seriam veículos, manutenção, pneu e óleo. Para cada uma dessas categorias nós temos os botões de lançamentos, e os botões de relatórios que serão gerados a partir desses lançamentos. Aqui no canto superior direito nós temos a ajuda do sistema, no canto inferior nós temos o botão de salvar para salvar as alterações realizadas. Dando início aqui aos lançamentos, nós vamos aqui na parte de veículos e manutenção, na parte de lançamentos. Entrando na parte de lançamentos, nós temos outros botões de navegação, que é a configuração de filial, cadastro de veículo, a manutenção e o quilômetro rodado. Primeiramente, a gente vai estar fazendo o cadastro das filiais, ou somente da matriz que a nossa empresa possui. Eu posso aqui ter mais de uma ou apenas uma, depende do meu negócio. Então aqui eu vou estar usando algumas informações fictícias somente para a gente ilustrar. Nesse caso aqui a gente cadastrou duas filiais, filial 1 e filial 2, com os códigos 20 e o código 64. A gente poderia estar colocando aqui também a questão do centro de custo e a questão até mesmo do endereço. Ok? Bom, feito o cadastro aqui das filiais, a gente pode voltar para a parte de lançamento e vir aqui agora na parte de cadastro de veículo, onde a gente vai estar cadastrando toda a nossa frota de veículo. Certo? Nessa parte de cadastro nós temos algumas informações básicas, dos nossos veículos, que eu vou estar mostrando à medida que eu for fazendo a inserção. Para a gente estar fazendo uma inserção de um novo veículo na nossa base de dados, a gente vem aqui no botão inserir, ele vai nos abrir uma nova linha. A placa, a gente vai informar a placa do veículo, vou colocar BRU 8888, o modelo BRU, o chassi desse veículo, o número Renavan, o combustível que esse veículo utiliza, o ano de fabricação, o ano modelo, a quantidade de eixos que esse veículo possui, o quilômetro inicial que a gente adquiriu esse veículo. Nesse meu exemplo aqui eu vou estar utilizando um veículo 0 km, então eu vou estar colocando 0 aqui, e vou informar com a filial que esse veículo vai trabalhar, se é para filial 1, 2, se eu tivesse mais de uma ele apareceria aqui também. Então nesse caso aqui eu vou colocar como filial 2. Automaticamente o sistema trouxe para mim o código da filial, que é o código 64. É importante a gente observar que durante todo o lançamento, todo o cadastro no Systec Gestão de Manutenção, as colunas em amarelo são campos que são de cálculo automático do sistema. Então aqui quando eu informo, por exemplo, que é filial 1, ele traz o código 20, ou quando eu informo filial 2, ele traz o código 64. Se eu tentasse informar uma filial que não existe aqui, ele já não me permite, ele me mostra uma informação de erro, que eu preciso escolher uma filial cadastrada, ou seja, ele valida essa informação para a gente, de acordo com aquelas filiais que a gente fez o cadastro anteriormente. Ok? Então aqui eu consegui fazer a inserção. É importante também a gente observar que todos esses campos aqui, de características do veículo, servem também como pesquisa. Não só aqui, mas em toda a base de dados do Systec Gestão de Manutenção, esses campos vão servir como filtros e pesquisa. Por exemplo, eu quero saber todos os meus veículos com ano de fabricação 2008. Então eu consigo fazer uma pesquisa que ele vai trazer para mim os meus veículos com ano de fabricação de 2008. Poderia colocar 2008 e 2010, por exemplo. Eu poderia fazer mais de um filtro. Eu posso filtrar o ano de fabricação e o modelo do veículo, por exemplo, ou para filial, uma determinada filial. Então esses campos aqui, todos esses campos aqui em cima, eles servem como filtro de pesquisa. Por exemplo, eu quero saber todos que pertencem à filial número 1. Então eu seleciono somente o nome da filial número 1. Ele vai trazer todos os veículos que pertencem à filial número 1 para mim. Ok? Depois eu posso voltar aqui e fazer a limpeza do filtro para ele trazer todos os meus veículos novamente. Ok? Então aqui é a base de dados dos nossos veículos. Aqui eu fiz o cadastro de cada um dos nossos veículos da nossa frota. Então uma vez feito o cadastro de veículos eu posso voltar. E aqui agora a gente já tem a parte de manutenção,
onde a gente vai estar registrando todas as manutenções realizadas nos nossos veículos, tá? Lembrando que os nossos campos aqui em cima também servem como pesquisa, tá? E para fazer uma nova inserção, basta clicar no botão inserir. Eu tenho que informar a placa, né, do veículo que vai ser feito ou foi feita a manutenção. Nesse caso aqui também, se eu tentar inserir uma placa que não exista, o sistema vai validar essa informação para verificar se realmente esse veículo já está cadastrado, tá? Então eu tenho que colocar uma placa que já esteja cadastrada. Uma vez eu informar das placas, as colunas amarelas, né, o sistema traz para a gente, por exemplo, o modelo, qual filial pertence, qual o código da filial, tá? E aqui a data da manutenção. Vou colocar, por exemplo, que foi feita no mês de maio, tá? A descrição da manutenção. Troca de para-choque, por exemplo. O valor que ficou nessa manutenção. Aqui eu tenho que informar também, né, com quantos mil quilômetros rodados, né, foi feito essa troca de para-choque, nesse caso, né, a manutenção. Qual que é o estabelecimento que foi realizado. Loja da Maria, por exemplo. Qual que foi o local. Qual cidade, né, região. Isso aqui é só para ter um controle. O número da nota fiscal, para a gente ter uma rastreabilidade também, né. E qual foi a forma de pagamento utilizada, se foi no dinheiro, se foi no débito, né? Então que eu posso estar colocando que foi no dinheiro, tá? Lembrando então que esses campos aqui em cima são de pesquisa, eu posso estar procurando saber, por exemplo, todas as manutenções realizadas num determinado estabelecimento. Então eu venho aqui no filtro, faço a seleção da loja da Maria e do João. Ele vai trazer aqui para mim e vai me dar um cálculo aqui embaixo, que eu já gastei R$ 759 nesses dois estabelecimentos, tá? Eu posso também estar fazendo a pesquisa por data. Por exemplo, eu quero saber tudo que eu gastei em junho de 2015. Ele me traz um relatório aqui que eu gastei já 3.071 em junho, tá? Se eu quisesse mais de um mês aqui, eu posso estar selecionando maio, junho e julho. E assim sucessivamente. Posso estar fazendo mais de um filtro também. Posso estar pegando a data e a loja determinada, ou localidade. Eu quero saber o que eu gastei em maio, junho e julho somente em Belo Horizonte, tá? Ou seja, eu gastei 1.786. Tá, ok? Então todos esses campos eles servem também como filtro de pesquisa para a gente analisar os nossos dados, tá, ok? Então aqui seria o registro dessa manutenção, tá? Que a gente vai estar registrando todas as manutenções que a gente está fazendo nos nossos veículos, tá, ok? Então eu posso estar voltando aqui a parte de quilômetro rodado. Essa informação é importante para a gente estar acompanhando a quilometragem dos nossos veículos e também mais para frente para gerar o alerta de troca de óleo, tá? Então essa informação é importante a gente estabelecer uma periodicidade, né? Seja a cada semana, diariamente, a gente atualizar essa informação, tá, ok? Então como é que ela vai funcionar? Aqui eu tenho que cadastrar, na verdade, né, todos os meus veículos e definir, né, uma periodicidade para estar informando a quilometragem atual, para que lá na frente, né, a gente vai ver mais para frente, que na troca de óleo ele vai me alertar de acordo com a quilometragem rodada. Então como é que vai funcionar? Eu vou inserir aqui um novo veículo, por exemplo, né, a placa BRU, ele automaticamente vai trazer aqui para mim o modelo, a filial, o código, né? A data seria a data que eu estou atualizando essa quilometragem, né? Então vamos supor que eu olhei hoje que meu veículo está com uma quilometragem de 10 mil, por exemplo. Então eu colocaria a data de hoje, né? Vamos supor que seja 2 de outubro. Eu informo aqui qual que é a quilometragem nessa data, né? Ou seja, na data do dia 2 de outubro, o meu quilômetro atual é 10 mil. O sistema automaticamente trouxe aqui para mim que esse veículo eu adquiri com 0 km, tá? É o quilômetro inicial dele. Ou seja, se atualmente eu estou com 10 mil, ele já rodou 10 mil km rodados, tá, ok? Já rodou 10 mil km rodados, certo? Ou seja, uma vez eu inserido, eu não preciso ficar inserindo ele mais vezes, não. Eu simplesmente venho aqui e atualizo. Se no mês de, por exemplo, de novembro, 1 de novembro, por exemplo, ele já está com
14.000 km rodados, ou seja, eu só informo a data e atualizo a quilometragem. Tá ok? Eu não preciso ficar inserindo, eu só vou inserir uma vez que eu fiz o cadastro lá de um novo veículo, eu vim aqui e insiro ele para informar as quilometragens no determinado período que eu decidi atualizar essas informações. Tá ok? Então vamos voltar aqui. Então a gente viu aqui, ó, o cadastro de filial, né, as filiais que nós temos, o cadastro de veículo, né, todos os veículos da nossa frota, as manutenções, né, como é que a gente faz o lançamento, a área de filtro, né, de pesquisa, voltando, o quilômetro rodado é para a gente estar informando a quilometragem atual e para que mais na frente ele possa me gerar o alerta de troca de óleo. Tá ok? Então essa é a parte de veículos e manutenção, né, a parte de lançamentos de veículos e manutenção. Tá? Então voltando lá no menu, eu tenho agora os relatórios, né? Nesse caso a gente tem um relatório de gasto com manutenção. Tá? Então, entrando aqui no relatório, nós temos alguns gráficos para fazer a análise dos gastos, né, que nós tivemos com as manutenções realizadas. Primeiramente, aqui a gente tem um gráfico anual, né, de todo o gasto que a gente teve com manutenção na nossa frota. Tá? Nós temos aqui uma tabela com valores e aí embaixo um gráfico, né, que fica mais fácil, né, de visualizar onde teve o pico de gasto, onde teve uma baixa de gasto, né, onde gastou menos, onde gastou mais, tá? E aqui a gente tem um filtro, né, por ano, ou seja, eu seleciono o ano e ele automaticamente atualiza para mim tanto a tabela quanto o gráfico. Como eu só tenho informações de 2015, né, qualquer outro ano que eu selecionar aqui ele vai estar zerado, mas ele funciona dessa forma, a gente seleciona o ano, ele automaticamente gera o gráfico para nos mostrar os resultados. Okay? Então aqui a gente consegue identificar que, por exemplo, no mês de junho, né, foi o pico com o gasto de manutenção. Tá ok? E aqui em cima a gente consegue visualizar valores, né? Ou seja, em junho gastou 3.000. Tá? Mais embaixo a gente tem um gráfico similar, né? Que seria o gráfico anualmente, né, mês a mês. A gente tem aqui a tabela e o gráfico. Só que agora a gente consegue filtrar também por filial. Ou seja, além de filtrar por ano, eu consigo saber por filial. Ou seja, me filial 20, como é que está o gasto com manutenção? Ah não, agora eu quero saber filial 64, como é que está o gasto com manutenção? Ou seja, aqui eu consigo, além de filtrar o ano, eu consigo também saber por filial, ou seja, quem está consumindo mais, tá? O ano também eu consigo filtrar, como eu não tenho dados, né? Em outro ano não vai gerar outro gráfico, tá ok? Um pouco mais embaixo eu também tenho outro gráfico bem parecido, só que agora o filtro é por placa e ano, ou seja, seleciono o ano e quero saber um determinado veículo, né, o que ele tem gasto de manutenção durante o ano, para acompanhar esse veículo mesmo, o que está acontecendo, se ele está gastando muito, se ele está gastando pouco, e assim sucessivamente, tá ok? E mais embaixo eu consigo trazer um ranking, né, praticamente um ranking dos veículos que mais gastaram com manutenção, que é até interessante também para a gente saber se esse veículo já não está na hora de trocar, né, e eu consigo analisar até para tomada de decisão, tá? Nesse gráfico aqui eu sei que o veículo de placa DDD é o que mais gastou durante o ano, ele gastou R$3.000. E eu consigo filtrar aqui também por ano, tá? Nesse caso aqui, como eu só tenho um ano, né, ele vai trazer somente 2015, mas eu poderia estar filtrando por mais de um ano, ou somente um determinado ano. À medida que a gente for atualizando nossas informações, os anos vão aparecer automaticamente aqui pra gente, tá ok? Então esse é o relatório, né, que é gerado dos gastos com manutenção. Aqui em cima nós temos também um botão para imprimir. Clicando aqui a gente vai fazer a impressão desse relatório, né? Então toda essa parte é a parte de relatório de manutenção, com gastos com manutenção, tá ok? Então a gente pode voltar ao menu, então a gente já viu toda essa parte aqui, né, de veículos e manutenção. Então vamos agora para a parte de pneu. Na parte de pneu também nós temos o lançamento. Clicando nela nós temos mais três opções, que seria o cadastro das marcas de pneu, o cadastro por si, né, o cadastro do pneu em si, e a instalação do pneu, que é a hora que a gente vai estar colocando ele para rodar, né, que vai ser a instalação no determinado veículo. Bom, primeiramente o cadastro de marca, né? Nós temos aqui a informação da marca e origem e uma sigla, que nada mais é que o nome da marca, né? Nesse caso aqui, Firestone Nacional. É só mesmo uma indicação, uma abreviação da marca e origem, tá?
Os campos também servem como pesquisa, tá? Qualquer um dos três. E aqui a gente pode estar fazendo a inserção, né? Bastando clicar no botão inserir. Tá, ok? Então aqui a gente já tem algumas marcas já inseridas, né? Como referência, então não vou estar fazendo a inserção aqui. Mas se tiver mais alguma outra, é só inserir. A gente insere mais uma marca aqui, ok? Então voltando aqui na parte de pneu, né? De lançamento, nós vamos para o cadastro de pneu. O cadastro também de pneu, ele tem todos os campos aqui em cima. Eles servem como pesquisa, né? Eles são de filtro e auto-pesquisa. E tem algumas informações importantes também, né, na hora de fazer o cadastro. Então a gente vai estar fazendo a inserção aqui para mostrar quais as informações são necessárias e como é que vai funcionar esse tipo de cadastro, tá? O do pneu é interessante observar o seguinte. Nós temos aqui a data da compra, né, quando a gente comprou o pneu zero, né? E aqui mais para frente a gente tem o controle também de recapagem, né? A primeira recapagem, o valor dela, a segunda recapagem, o valor, a terceira recapagem, o valor e o descarte desse pneu. Quando esse pneu já não é mais útil para a gente, né? A gente faz o descarte. Aqui no final nós vamos ter o total gasto, né? E o status desse pneu. Se ele está rodando, se ele está em estoque, se ele já foi descartado. Então para fazer a inserção, a gente vem aqui, clica no botão inserir. A identificação desse pneu, né? Está colocando aqui pneu 90, né? Isso é um código identificador. Estou usando aqui um exemplo, né? Como PN, eu adotei o PN e um número sequencial, por exemplo. Tá? Apesar de eu ter pulado alguns aqui, né? Do 70 eu pulei para 90, mas só mesmo para identificar. Então a identificação do pneu. Aqui eu tenho algumas informações próprias do pneu, né? Para aquelas pessoas, né, que tiverem dúvida em relação ao pneu, a gente traz uma autoajuda aqui. Por exemplo, onde é que eu vou encontrar largura, ou o que significa largura, perfil e aro? Então eu clicando aqui na largura, ele vai abrir uma autoajuda aqui pra gente, né? Ele vai me informar o que é a largura, o que significa essa numeração, né? 17570R13, onde eu encontro no pneu, onde fica essa informação, para que serve, tá? O Treadwear também eu consigo ver, né? Tem uma autoajuda, o que é esse número, onde encontra no pneu, para que ele serve, qual que é melhor. Então isso é até interessante a gente estar sabendo, até na verdade até na hora de adquirir o pneu, né? Então nós temos aqui algumas informações, o DOT, que seria a data de fabricação, onde é que a gente olha, como é que funciona a sigla, né? Como é que ela é descrita, a temperatura do pneu, para que serve essa informação, qual que é a melhor, né, temperatura, onde ela é encontrada na especificação do pneu. A tração também, né, o que é a tração, onde é encontrada, qual que é a melhor, e assim sucessivamente, tá? Então aqui nós temos uma autoajuda dessas informações. Não só na hora do cadastro, né? Na hora do cadastro também, caso haja alguma dúvida, mas também para a gente estar se informando, né? Para a gente saber qual pneu que é melhor comprar, para que ele é mais voltado. Então é interessante ter essa autoajuda. Tá? Então, voltando aqui no nosso cadastro, já informei aqui o identificador. A largura eu vou estar colocando aqui aleatoriamente, só para fins de informação nossa aqui. A marca, ela vai trazer daquelas marcas previamente cadastradas. Se eu tentar digitar uma marca que não esteja cadastrada, o sistema também não vai permitir, ele valida essa informação aqui para a gente também. Tá? Então eu tenho que informar uma marca já cadastrada. Aqui são algumas informações que eu não vou estar preenchendo nessa videoaula. A data da compra, né, seria a data da aquisição do pneu zero. Então, vou estar colocando aqui, eu estou lançando as informações aleatoriamente, então as datas não necessariamente vão bater. Tá? É só mesmo para fins de informação da videoaula. Tá? O valor do pneu, vou colocar aqui que ele tenha sido R$450. Então aqui eu cadastrei o pneu, já fiz o cadastro do pneu, a data da compra, o valor, tá? Essas informações aqui de primeira, segunda e terceira recapagem de descarte eu não vou estar utilizando agora. Observem aqui que na frente ele já calculou para mim o total que eu já gastei até o momento, e o status ele atualizou para estoque, ou seja, o meu pneu está no estoque. Até então eu comprei e ele não está instalado em nenhum veículo, tá? Então eu vou voltar agora para a parte de lançamentos. Então vou voltar aqui em lançamentos, né? Eu já fiz o cadastro do meu pneu, agora eu vou fazer a instalação do pneu no meu veículo, tá? Como é que eu faço essa instalação? Eu venho aqui em inserir, eu tenho algumas informações básicas, né, para informar. Primeiramente,
eu vou informar aqui a placa, né? Vamos colocar aquele veículo que eu cadastrei. Se eu tentar colocar uma placa inexistente, o sistema não vai permitir, ou seja, eu tenho que cadastrar necessariamente um veículo previamente cadastrado. O sistema trouxe aqui para mim o modelo e o código da filial. Qual que é o eixo que eu vou estar utilizando esse pneu? Vai ser o dianteiro, tração ou truck? Nesse caso eu vou colocar aqui o dianteiro. Essas informações elas são importantes para a gente estar gerando um relatório posteriormente, para ver se ele está gastando mais no eixo dianteiro, tração, no truck, tá? Então essas informações são importantes para preenchimento. Qual que é o pneu que eu estou instalando aqui nesse veículo? É o pneu 90, né? O PN90 que a gente fez o cadastro. O sistema trouxe para mim aqui que ele é um Bridgestone, né? O valor é R$450. Ou seja, o tempo de vida dele, o sistema também trouxe que ele é original, né? Eu acabei de fazer a aquisição dele. Qual que foi a data de instalação? Vamos supor que eu instalei no dia 3 de outubro. E aí, qual que foi o quilômetro, né, que aquele veículo estava quando eu fiz essa instalação? Vamos supor que ele tivesse com 15 mil quilômetros rodados. O quilômetro final a gente só vai estar preenchendo ao término da vida útil do pneu. Então essa informação vai ficar em aberto. As informações de quilômetro rodado e custo de quilômetro, ele vai trazer só ao preenchimento do quilômetro final. Então, fiz as inserções, finalizo a instalação. Finalizando a instalação, eu posso voltar lá na minha tela. Então, se eu voltar lá no meu cadastro, esse PN90, se eu for lá no status dele, agora ele vai estar como rodando, tá vendo? Então ele já está rodando, ele já está instalado. Tanto que no cadastro de pneu, quanto na instalação, os campos são de pesquisa. Então, por exemplo, eu quero saber todos os veículos, todos os pneus, né, que eu comprei, que eu fiz a aquisição em abril. Tá? Então ele trouxe aqui para mim os pneus que eu comprei em abril. Por exemplo, abril, agosto e setembro. Ele faz esse filtro para mim. Tá? Se eu fizer isso também lá na instalação de pneu, eu consigo, né? Eu quero saber todos os pneus que foram instalados em agosto, setembro e outubro de 2015. Ele me traz a relação aqui, o valor desses pneus, né? Então todos os filtros, né, todos os campos, eles servem de filtros e pesquisa. Tá ok? Bom, esse pneu PN90, ele chegou ao fim da vida útil dele. Então vamos supor, né, que ele finalizou, vou colocar o valor baixo aqui, que ele finalizou a vida dele útil com 35 mil quilômetros rodados, 35 mil quilômetros do veículo, tá? Ou seja, com quantos mil quilômetros o veículo estava marcando? 35 mil. O sistema vai calcular quantos mil quilômetros o pneu rodou, ou seja, 20 mil quilômetros rodados, e qual que foi o custo do quilômetro para esse pneu, ou seja, foi de 2 centavos o quilômetro, tá? Baseado no valor do pneu, tá ok? Nesse caso eu não preciso clicar aqui em finalizar a instalação, não, tá ok? Então eu só informo aqui o quilômetro final, tá? E ele automaticamente calcula o custo do quilômetro. Se eu voltar aqui no cadastro de pneu, a gente vai ver aqui que o pneu voltou para estoque, tá? O pneu voltou para estoque, né? Porque ele chegou ao término de vida útil dele, ele saiu do meu, a gente fez a desinstalação, né, do caminhão, ele voltou para estoque. Para quê? Ou para descarte ou para fazer a primeira recapagem. Se eu for fazer a primeira recapagem, eu simplesmente volto aqui, né, a primeira recapagem, insiro aqui a data e o valor dessa recapagem. Vamos supor que foi R$200. Então eu fiz essa recapagem, né, no dia 3 de dezembro, no valor de R$200, e ele continua aqui no meu estoque. Como é que eu instalo ele novamente? Eu volto em lançamentos, volto em instalação, insiro mais uma vez esse pneu. Posso colocar em qualquer outro veículo, ou seja, agora eu vou colocar no veículo com placa TSC, agora ele vai estar no eixo da tração desse veículo e vai ser o PN90, né? Automaticamente ele vai trazer a marca, o valor, né, da primeira recapagem. Qual que é o tempo de vida dele? Ele já está na primeira recapagem. E aqui eu vou informar a data de instalação. Vou colocar aqui dia 4 de dezembro. Tá. A quilometragem inicial é a quilometragem inicial do veículo naquela ocasião. Ou seja, vamos supor que ele estivesse com 21 mil quilômetros
Ou seja, eu já coloquei ele aqui e finalizo a instalação, tá? Se eu voltar lá no meu cadastro de pneu para verificar, esse PN90 ele já está com o status rodando. E atualmente eu já gastei 650, que foi a aquisição mais o valor da primeira recapagem. Tá ok? E assim sucessivamente. Ao término eu vou informar, né, eu volto lá em lançamentos, volto em cadastro de pneu, vou informar aqui qual que foi, eu volto em instalação de pneu, vou informar o quilometragem final do meu veículo ao término da vida útil dele, e ele automaticamente vai voltar para o estoque, tá ok? Então é assim que funciona a parte de cadastro e instalação de pneu, tá? Então nós vimos aqui toda a parte de lançamento, né? Desde a marca, como o cadastro do pneu e a instalação do pneu, colocar o pneu rodando. E agora a gente vai para a parte de relatório. Aqui na parte de relatório de pneu a gente tem aqui, ó, pneus em estoque, né? Ele vai relatar para mim todos os pneus que estão em estoque, tá? Olha lá o status em estoque. Sejam os pneus que já foram recapados ou originais, tá? Então aqui são os pneus que estão em estoque. Eu volto aqui para relatórios. Pneus em uso. Agora ele vai trazer para mim todos os pneus que estão instalados nos meus veículos. Então ele vai estar com o status rodando, tá vendo? Volto em relatório também. Pneus descartados. Quais os pneus já foram descartados e a gente não está utilizando mais? Ele vai estar com o status aqui descartados e a data do descarte. E o total que eu já gastei com todas as recapagens que eu tiver feito nesse pneu. Tá ok? Voltando em relatório. Eu tenho também aqui os gastos com pneus para a gente avaliar quais foram os gastos que a gente teve, tá? Primeiramente aqui a gente tem um gráfico muito similar ao de manutenção, né? Que a gente escolhe aqui o ano, ele vai trazer mês a mês os gastos que nós tivemos e embaixo a gente vai ter um gráfico para a gente analisar visualmente quais foram os gastos, quais foram os picos, né, de gasto com pneu. Então em 2015 posso escolher um outro ano. Como eu não tenho dados lançados, ele só vai gerar o gráfico de 2015, tá? Mas automaticamente ele faz esse lançamento. Mais abaixo, além de eu informar o ano que eu quero, eu posso informar a filial. Agora eu consigo visualizar por filial. Ou seja, no ano de 2015 a filial 64, quanto que gastou de manutenção de pneu. E o 20, quanto que teve o gasto com gasto de pneu, tá? Mais embaixo, além do ano, então, eu tenho a recapagem, né? O tempo de vida no caso. Ou seja, quanto que eu gastei com original mês a mês. Ou a primeira, a segunda e a terceira recapagem, né? Eu consigo fazer essa visualização, tá? E um pouco mais embaixo eu consigo ver também por eixo, né? Eu escolho o ano e o eixo. Ou seja, quanto eu gastei por tração, quanto eu gastei por truck, ou quanto eu gastei no pneu dianteiro, tá? Mais embaixo também eu tenho ele mais elaborado, né? Eu consigo aqui, além de selecionar o ano, eu consigo a filial, o tempo de vida e o eixo, ou seja, no ano de 2015 para filial 20, o tempo de vida original e o eixo dianteiro, quanto que eu gastei. Agora eu quero saber a filial 64, mas agora eu não quero original, eu quero uma segunda recapagem, por exemplo, né? Então eu posso fazer esses filtros para a gente estar verificando qual foi o consumo, né, de cada tipo de detalhe que eu tenho aqui, seja ele ano, filial, tempo de vida e o eixo, tá ok? E mais abaixo eu posso ver também o veículo que está mais gastando com pneu, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu consigo ver que o RRR, né, foi o que consumiu mais com pneu aqui, com troca de pneu. Eu tenho alguns filtros aqui, seja ele de ano, seja ele de mês ou o tempo de vida, tá ok? Posso fazer a combinação também dos três, posso escolher um determinado ano, mês e o tempo de vida, tá? Então, esse aqui é o relatório de gasto com pneus, tá? Essa parte que a gente consegue também imprimir esses gráficos, né, para a gente estar visualizando no papel, tá? Voltando aqui na página de relatório, então nós vimos todos os relatórios direcionados para o pneu. E também tem o custo-benefício por marca que estava faltando, né? Na verdade a gente consegue visualizar aqui qual marca está rendendo mais nos nossos veículos, qual que é o custo do quilômetro por marca. Nesse caso, como são valores fictícios, né, tá dando aqui menos que 1 centavo o custo do quilômetro. Nesse caso aqui, o Continental, por exemplo, está levando vantagem, né? Ou seja, nesse gráfico, quanto menor o gráfico, melhor está sendo a marca, né? O custo dele do quilômetro.
tá? Então a gente consegue avaliar qual a marca está sendo mais vantajosa fazer a aquisição, né? Às vezes a gente acha que um pneu é caro, mas por mais que ele seja caro, ele está rendendo mais, ou vice-versa. Às vezes ele está barato, mas ainda assim está rendendo. Então aqui a gente consegue analisar por marca, né? Qual que está sendo o custo de cada marca, tá ok? Então esses foram os relatórios de pneu, né? Seja os pneus em estoque, os pneus que estão em uso, os pneus descartados, os gastos, né, de pneus e o custo-benefício por marca, tá ok? Então a gente já fechou essa parte de veículos e manutenção e a parte de pneus, e vamos agora para a parte de óleos. Parte de lançamentos, né, de óleos. Primeiro a gente vai configurar um alerta, né? Nós temos duas configurações a serem feitas. A primeira aqui, a gente deve informar a cada quantos mil quilômetros a gente quer fazer a troca dos nossos veículos, a troca de óleo dos nossos veículos. Aqui, ele, por padrão, ele vem 15 mil, mas nada impede da gente colocar 20 mil, por exemplo, né? Ou 30 mil, ou 5 mil, e por aí vai. Então eu quero fazer a troca de óleo dos meus veículos a cada 15 mil quilômetros rodados. Aqui do lado a gente tem um alerta, né? O sistema vai te alertar quantos mil quilômetros antes de atingir o prazo. Ou seja, nesse caso está configurado para 2.000, ou seja, quando o veículo chegar a 13 mil quilômetros rodados, a partir do 13 mil quilômetros rodados, o sistema vai me alertar que eu preciso de fazer essa troca. Ok? Então aqui são duas configurações. Uma para cada quantos mil quilômetros rodados eu devo fazer a troca e quantos mil quilômetros rodados antes o sistema deve me alertar para fazer essa troca. Tá ok? Então, uma vez feita a configuração, eu vou na parte de lançamentos, né, de troca de óleo. Como é que vai funcionar esse lançamento? Bom, eu venho aqui em inserir, né? Vou colocar aqui a placa do meu veículo. Se eu colocar uma placa inválida, ele não vai deixar. Então eu tenho que buscar lá da minha base de dados. Ele vai trazer aqui que o meu modelo e a filial que ele pertence. A data da troca de óleo, ou seja, vamos supor que eu fiz isso em outubro, né? Essa troca, qual que foi o valor, né, da troca e qual que é a quilometragem que estava o meu veículo, tá? Então vamos supor, ele já está me falando aqui que a quilometragem atual de acordo com aquele nosso lançamento é 14 mil, então vamos colocar que aqui seja também 14 mil, tá? Vamos supor que eu fiz o lançamento e aqui eu vou colocar um não, né? Por quê? Porque ele está me alertando que a próxima troca, né, de acordo com a minha configuração, né, ou seja, daqui a 15 mil quilômetros rodados, a próxima troca tem que ser feita com 29 mil quilômetros. E essa próxima troca ela foi realizada? Não. Esse não e esse sim, né, dessa próxima troca, ele vai me posicionar do que ainda está pendente de fazer, tá? Ou seja, tudo que estiver em vermelho é porque ainda não foi feito, né? E o sim aqui já está em branco é porque já foi realizado, tá? Ou seja, esses campos também, né, eles são de filtro, eu consigo filtrar todas as trocas de óleo realizadas em junho e agosto, por exemplo, ele já me calcula o subtotal, né? E com isso eu consigo ver por placa também, eu quero saber, por exemplo, só a placa AA, quantas vezes ele já trocou de óleo, e assim por diante, né, de acordo com a minha necessidade de verificação, tá? Então é bem simples, né? Uma vez a troca foi realizada, eu não preciso de inserir, né, a próxima troca. Ou seja, esse veículo CCC, por exemplo, vamos supor que ele tenha realizado a próxima troca de 89 mil. Então eu venho aqui e simplesmente dou um sim, tá? E faço a inserção dele de novo. Então eu faço o CCC aqui, procuro ele aqui, né? CCC, a data da troca, o valor dela, qual que é a quilometragem? Teoricamente, quando eu atualizo para sim aqui, ele vai estar me informando a quilometragem atual, que é o mesmo que ele vai estar me informando aqui em cima. Então, teoricamente, vai ser ela, né? Então, 74 mil, tá? Os valores aqui vão coincidir, porque eu estou inserindo aleatoriamente, não estou preocupado em verificar essa questão de valores mesmo, então, só estou inserindo aqui para a gente poder demonstrar, tá? Então, beleza. Uma vez eu lancei, né, a troca de óleo, eu vou ver agora a parte de relatórios de óleo, né? Então aqui eu tenho alerta de troca de óleo, alerta de óleo vencido e os gastos que eu tive com óleo. O alerta de troca de óleo ele vai me informar aqueles veículos que estão próximos de atingir 15 mil quilômetros rodados,
tá? Por exemplo, esse veículo de placa AAA, ele atualmente está com 37 mil quilômetros. A última troca dele foi feita com 24 e a próxima deveria ser feita com 39, tá? Então está chegando próximo, né? Ele está com 37, então ele está me alertando que ele está próximo de fazer a troca, tá? Ou seja, ele já está atingindo quase os 15 mil. Então a importância de configurar, né, aqueles quilometragem de troca e a quilometragem de alerta entra nisso aí, para a gente gerar esse relatório, ok? Então a gente voltando aqui no relatório, a gente pode ver também os alertas de óleo vencido, quais os carros que já passaram da hora de trocar óleo e a gente não trocou, tá? Por exemplo, esse veículo, ele estava com 0 km, né? Ou seja, nunca tinha trocado o óleo dele, veio de fábrica. Então a próxima troca dele seria com 15 mil. Atualmente ele está com 18,5, né? E não foi realizado, ou seja, ele está urgentemente precisando de fazer a troca, tá? Então esse é o relatório de óleo vencido, tá? E aqui nós temos também os gastos, né? Para a gente analisar graficamente os gastos que a gente tem com óleo. Similar aos outros gráficos, primeiramente a gente tem por ano, né? Automaticamente, selecionar o ano, o gráfico é atualizado. Aqui a gente consegue visualizar por placa de veículo, né? O que a gente gastou anualmente naquele determinado veículo, tá? Também por ano, é claro. Um pouco mais embaixo eu posso selecionar o ano e por filial, né? O que eu tenho gasto com troca de óleo por filial. E aqui embaixo um gráfico com o veículo que está mais gastando com troca de óleo. Às vezes é importante também para saber se o veículo está queimando muito óleo, né? E a gente tem um filtro de ano, né? A gente pode selecionar mais de um determinado ano, tá? Então aqui graficamente eu consigo ver que esse veículo CCC trocou mais óleo. Não necessariamente isso quer dizer que ele está queimando óleo, mas talvez ele está rodando mais que os outros, né? Mas isso é importante a gente estar analisando aqui, tá ok? Então essa é a parte de relatório de óleo. Bom, então nós vimos aqui a parte de veículos e manutenção, os lançamentos, né? A gente configura a filial, faz o cadastro dos veículos, faz os lançamentos de manutenção de cada um desses veículos e lança, né, a quilometragem dos nossos veículos, um acompanhamento periódico da quilometragem desses nossos veículos, tá? E aqui a gente tem os relatórios de gastos de manutenção, tá ok? No pneu, os lançamentos, nós temos o cadastro de marca, o cadastro do pneu, né, quando a gente compra, e a instalação desses pneus, né, quando a gente coloca o pneu para rodar em um determinado veículo, tá? Os relatórios de pneu, nós temos os pneus que estão em estoque, os pneus que estão em uso e os pneus que já foram descartados. A gente também tem os gastos, né, para a gente acompanhar anualmente, né, por filial, né, nós temos alguns filtros aí. E também temos o benefício por marca, para ver aquela marca que está melhor nos atendendo. Para a gente ver qual que é o custo de cada marca, tá? No óleo nós temos a questão de lançamento, a gente faz a configuração de alerta, para alertar com quantos mil deve ser trocado e quantos mil antes deve ser nos alertado. E o lançamento da troca de óleo, tá? De relatório nós vamos ver os alertas, quais os veículos estão próximos de troca de óleo, quais os veículos já passaram da hora de trocar o óleo e quais os gastos nós tivemos com troca de óleo, tá ok? Na ajuda do sistema, né, para a gente finalizar aqui algumas informações do Systec de gestão de manutenção, né, que ele já está na sua versão 1.3, ele foi desenvolvido pela Ingetec Serviços. O nosso contato, né, o nosso site, o e-mail e telefone, né, para caso de suporte, para atendimento, caso haja um interesse. E o sistema ele vai registrado, né, com o nome da empresa ou da pessoa, o CNPJ ou o CPF, tá ok? Aqui embaixo a gente clica para a gente salvar as nossas alterações realizadas, tá ok? Então essa foi uma breve apresentação do Systec de gestão de manutenção. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus.